Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós, uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, das 19h30 até às 20h, trazendo sempre para você uma palavra de paz, de alegria, de esperança para o seu coração. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, querido, no estúdio da nossa TV, com a nossa irmã Anne Soliver, ela que é psicóloga, também ministradora da Palavra de Deus, e que estará hoje também no programa, neste quadro muito especial, trazendo um tema muito rico. Olha o assunto desta noite e que você, sem dúvida nenhuma, vai gostar. O tema hoje é perdão. Já estaremos conversando com ela aqui sobre este assunto que mexe com todos nós. Esse é um assunto que você vai ver através dos comentários aqui, através da própria palavra de Deus, o valor, o significado, a importância do perdão. Mas antes eu quero trazer as informações da nossa igreja, que você já sabe, fica ali na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Este endereço fica ali por trás da SEASA, avenida muito especial, Nós temos um estacionamento amplo para você, para a sua família, um templo muito confortável, e eu quero convidar a você para estar conosco. Toda terça-feira nós temos o dia todo de oração, a partir das 9h30 até às 17h. Na quarta-feira, a partir das 19h30, nós temos o culto de ensino da Palavra de Deus. Estamos ali toda quarta-feira ministrando a Palavra do Senhor. Na sexta-feira, também no mesmo horário, 19h30, estamos ali também no culto de oração. No sábado, a partir das 9h30, temos um trabalho voltado para o seu filho, para a sua filha. É o Círculo de Oração da Juventude. E no domingo, queridos, nós temos a Escola Bíblica Dominical. 9h30, estamos ali ministrando a Palavra de Deus. Temos classes especiais e também assuntos voltados para cada faixa etária. Classes desde criança até o adulto. E eu quero convidar a você para participar conosco. Nós estamos ali também estudando a Palavra de Deus. E à noite, 18h até as 20h, o nosso grande culto de celebração. Culto para toda a família, e nós temos também um trabalho voltado para as crianças. Nós temos o Geração Futuro lá na nossa igreja, onde você leva a sua criança, deixa lá na União Kid, que é o departamento infantil, por assim dizer, e você vai cultuar a Deus, enquanto eles também estarão sendo assistidos pelas nossas professoras, pelos nossos professores, e aí nós estaremos ali cultuando ao Senhor nosso Deus. Você tem uma vasta programação para você e toda a sua família. A igreja está ali de portas abertas, não só na nossa sede, mas também em todas as congregações da ADEPAZ. Não só aqui em Natal, no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba, tá bom? Estamos lá aguardando você e para nós será sempre um prazer, será sempre uma alegria receber a você e toda a sua família. Como dissemos, querido, na abertura desse programa, hoje nós vamos conversar aqui com a nossa psicóloga, Anne Soliver, sobre uma palavrazinha pequena, mas que tem uma ação poderosíssima, que é perdão. E eu quero começar com um versículo que está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5 e verso de número 8, que diz assim: mas
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mano, a paz do Senhor, prazer grande a senhora mais uma vez conosco aqui para compartilhar aqui da palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os queridos irmãos e queridas irmãs que nos dão a alegria de estar aqui junto conosco para meditarmos sobre esse tema que é tão essencial para os nossos dias. Perdão e os benefícios que ele nos traz acerca de diversas áreas da nossa vida. Amém. Então já vamos começar aqui com os benefícios, né? Sim. A senhora vai trazer para os nossos queridos irmãos e amigos telespectadores. Nós temos recebido o retorno, né, de muitos irmãos, temos encontrado muitos irmãos e amigos, até mesmo do comércio. E só, olha, pastor, essa semana encontrei ali num restaurante, o irmão veio me abraçar e disse: olha, pastor, nós estamos sempre ligados, eu gosto muito daquele quadro, porque ele é esclarecedor, é abençoador, não é? O quadro também da Escola Bíblica Dominical, sim, a gente fica ali preso, porque há um interesse, né, do aprendizado. E hoje, nesse tema, com certeza, um tema muito especial, que por falta do perdão tem tanta gente doente, tem tanta gente, não é? Aliás, tem gente até que já morreu, né? É verdade. Então vamos tem falar. Gente que até já morreu. É verdade, porque faltou perdão e não teve saúde mais. Mas a senhora vai trazer para nós, então, os benefícios. Os benefícios. Do perdão, né? Então, vamos começar dizendo que aqui nós já nos perdoamos hoje, viu? Vamos começar descontraindo. É verdade. Tivemos já que liberar um perdão para o nosso pastor. É muito engraçado aqui os bastidores, não é? Mas, queridos irmãos, eu queria fazer uma leitura acerca do que diz Martin Luther King, que ele fala que aquele que é incapaz de perdoar é incapaz de amar. E aí aproveita essa palavra que o pastor Eliseu leu, não é, em Romanos, que diz que Deus nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. O que isso significa? Significa que qualquer que seja um problema, o erro, a falha moral, às vezes, na sua conduta, Deus, ele acolhe você, desde que haja, é claro, um reconhecimento, uma confissão por isso, porque a gente sabe que a falha, ela aprisiona. O erro, ele aprisiona, o pecado, ele aprisiona, mas Deus, ele veio para nos libertar. E a intenção de Deus é manifestar o seu amor para com todos, exatamente para com todos. A Bíblia diz, lá em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o ato de perdoar, ele é divino, mas ele também deve ser humano. A Bíblia diz em 1 João 4:8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E uma forma, uma maneira de expressar esse amor divino é através do perdão. Foi isso que ele fez. Deus não ficou só nas palavras, ele partiu também para a ação. Desde o momento que ele disse que enviou o seu filho, ele deu o seu filho em favor de nós. Em João 14:21 também vai dizer que quem tem os seus mandamentos, eu e você, lhes obedece, e obedece porque o ama. Então, o primeiro benefício para as nossas vidas é a nossa própria alma, a nossa própria mente, tratada perante Deus, perante os irmãos, perante o próximo, porque uma vez perdoados por Deus, ninguém pode nos condenar. Não é assim que está escrito? A alma que peca, esta deve morrer, ou seja, uma falha, um erro, que às vezes é aprisionador, em Cristo ele pode ser libertador, porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a lei, nem segundo a carne, mas conforme o Espírito de Deus. Então, o primeiro benefício que eu trago para você neste dia de hoje é para a sua própria vida, para a sua própria alma. Este é o primeiro e grande benefício, desde que haja um reconhecimento. Todos nós falhamos em qualquer área da nossa vida. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em Romanos 7, do 15 ao 19, o apóstolo Paulo vai dizer que
O bem que ele quer fazer, às vezes ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele termina fazendo. E ele chega a uma conclusão, ele vai dizer, mas quem me livrará então disso? E ele vai dar a solução final. Graças por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra desta lei. Então, um exemplo que eu trago para você hoje é a situação do próprio Davi. Como ele precisou ser restaurado por Deus. No Salmos 19, verso 12, olhe bem o que Davi diz. Quem pode perceber os seus próprios erros? Purifica-me dos que não me são claros. E Davi fez isso e falhou, e ele passou um tempo tentando esconder? Sim. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 12, a partir do verso 5, que Natan vai até ele, não é? Com uma revelação de Deus, com a exortação de Deus, para demonstrar que Davi poderia ficar livre de tudo aquilo. E aquele pecado que estava camuflado, que estava aprisionado na mente de Davi, trouxe consequências para o seu corpo. A gente vai ver essa confissão nos Salmos, não é? Que ele diz, enquanto eu mantive o meu pecado encoberto, os meus ossos definhavam, não é? Ele vai se ver numa situação, ele vai ver sua mente num estado emocional muito abalado. Então, isso pode acontecer com todos nós. Então, o benefício de entendermos o perdão acerca de como ele age na nossa alma é compreender que há, né, uma liberação de Deus para mim e para a sua vida, independente de qual foi a falha, não é? Independente de qual foi a sua culpa, há uma liberação de Deus para que você possa continuar nesse processo de mudança e de transformação. Em 1 João 1, do 8 ao 9, ele vai dizer que se a gente não diz que tem pecado, se a gente termina fazendo de Deus um mentiroso. Verdade. Mas se a gente, logo após ele vai dizer em 1 João 2,12, que se a gente reconhece esse pecado, Deus ele é poderoso para nos livrar de toda a culpa e nos justificar, desde que haja esse reconhecimento. Olha como ele diz, filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Então, o que é perdão, Anne? É liberar, é libertar. Não é só o outro, é principalmente a você mesmo. E foi isso que Deus fez para conosco. Anne, aproveitando essa deixa que a senhora está trazendo essa palavra aí muito especial, e os nossos telespectadores, sem dúvida nenhuma, estão interessados, porque quem um dia não precisou pedir perdão ou perdoar, não é? Todos nós. Todos. A senhora estava falando aí, eu estava observando, todos nós falhamos. O ser humano, por natureza, tem as suas debilidades, né? Tem as suas fraquezas. E é interessante que o perdão, ele é libertador. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente não perdoa ao outro, mas quem fica na prisão somos nós. Exatamente. Isso é muito interessante, não é? A gente fica sofrendo. A senhora citou o rei Davi, né? Sim. Ele que vivenciou experiência tremenda. Aliás, os salmos, eles estão aí para nos ensinar essas verdades, não é? Ele escreveu com muita propriedade. Ele disse, olha, enquanto eu não confessei, enquanto eu não perdoei, isso é muito interessante. Talvez alguém está ligado conosco hoje, não é, ouvindo e assistindo o nosso programa, e quem sabe quanto tempo ela está sofrendo, ele está Sim. sofrendo, está aprisionado, porque enquanto a gente não libera o perdão, quem fica na prisão somos nós, não é? Já disse alguém que o perdão não é só uma questão, não é uma boa ideia só. Não. É uma necessidade, humana. Não é? Humana. E aí tem um agravante, porque raiva dá e passa. Sim. Só que ela pode se enraizar. Ah. Uma raiva, ela se enraiza quando? Porque a própria Bíblia vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, lá em Efésios, não é isso? E não deixe lugar ao diabo. Ela traz uma consequência emocional, mas traz uma consequência espiritual. E a gente também vai falar sobre isso. Agora, perceba, essa raiva, ela só vai sendo acumulativa quando ela vai, então, virando uma mágoa, um ressentimento. Você já deve ter percebido que tem gente que gosta de contar a sua história de dores, não é? Já percebeu, né, pastor? Não é o testemunho, é o testemunho, não é? Então vai para um púlpito e vai contando esse testemunho. Mas a pessoa vai falando de uma forma que ela vai se
vitimizando e se autoflagelando, não é? E o que é que isso vai trazer de benefício? Nada. A não ser que ela conte essa história e ela conte mostrando a finalidade de Deus acerca de tudo o que foi ocasionado. Decepções, frustrações, traumas, não é? Traições. Enfim, é possível ser liberto de qualquer que seja a dor. Enquanto você não faz isso, a sua alma está ferida. E vai precisar de uma exortação de Deus, como Natan fez com Davi, para dizer: ei, pare de cometer isso daí, porque você está transferindo para os outros uma responsabilidade que é sua. Porque o próprio Davi, quando ele foi repreendido por Natan, ele deu uma sentença, mas ele deu uma sentença não pensando que era ele. Ele deu uma sentença pensando que era outro. Então, isso é um processo transferencial. Às vezes, a gente projeta no outro aquilo que é nosso, não é? E essa vitimização, esse ciclo penoso, é para a gente mostrar, às vezes, para o outro, dizer assim: não, mas o que eu sofri foi real. Sim, o que você sofreu foi real. Mas ninguém, queridos, vive de passado. Imagine se eu fosse andar olhando para um retrovisor, não é? Eu iria bater no carro. E então, a gente tem que olhar para frente, porque é para frente que se anda. O próprio Paulo, ele entendeu isso. Uma coisa eu faço, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou avançar para as que estão adiante de mim. Passado, ele aprisiona, você não precisa falar mais disso. Você não precisa falar, ressentir mais essa dor. Talvez você fique dizendo: é fácil para a irmã Ana, ela é psicóloga. Né? Não, não é não. Eu, enquanto estava cristã, isso eu digo como quem tem autoridade, eu vivi 8 anos presa. Viu, pastor? Quem sabe isso possa servir hoje para diversas pessoas, presa num perdão. E esse perdão era ao meu próprio pai. Eu tive que perdoá-lo por aquilo que eu achei que era injusto ele ter feito com a minha família, com a minha mãe ou com o meu irmão. Eu tive que perdoá-lo, porque senão eu não estava vivendo o evangelho. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela vai onde o psicólogo, ele às vezes não pode ir. A alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então eu pregava, eu falava sobre isso, mas eu não tinha condição de viver aquilo. Até o dia, claro, que com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui convidá-lo, porque liberar perdão de longe é muito fácil, não é? Verdade, Agora, chamar a pessoa para perto é outro processo. E ele veio para a minha casa, de fato, esse perdão ele foi vivido por mim, não é? Então, hoje, eu atendo diversos jovens, diversas pessoas que estão muito próximas a mim, que também passaram por esse processo. Porque coisa boa é a Bíblia vivida e não só a Bíblia falada. Não é verdade, pastor? É verdade. Então, esse é o primeiro benefício. Mônica, a senhora está falando aí do seu testemunho. Sim. Eu acho que ele dá muita autoridade para isso, né? Quando a gente vivencia, né, ganha muita autoridade para isso. E quem está nos assistindo agora, quem sabe, está aí pensando o que é que eu podia fazer. A senhora começou esse tema que é tão especial, não é? Falando sobre os benefícios, não é? Sim. E talvez alguém está aí que nunca conseguiu perdoar um pai, perdoar uma mãe, perdoar um filho ou vice-versa, não é? Ou um esposo ou uma esposa por causa de uma traição, ou coisa que o valha, não é? E talvez não é? O que fazer agora? Porque nós estamos falando aqui, querido, num tema especialíssimo, né? Muito importante, porque, como foi dito aqui já no início, ele é curador, ele cura, ele sara, não é? Primeiro exemplo foi o próprio Deus, e nós começamos com esse versículo, né? Que Deus nos amou primeiro, não é? E deu o seu Filho e trouxe esse perdão para nós. Talvez alguém está ligado, olhando para nós agora, dizendo: o que é que a gente faz, o que é que eu faço, não é? Porque por falta de um perdão, queridos, muitos relacionamentos deixaram de existir. Isso. Não é? Muitas famílias estão separadas, não é? Exato. Por falta do perdão, até as pessoas comprometeram a sua vida espiritual. Sim. E aí vai longe, querido. Nós temos muita coisa para conversar hoje e amanhã também. A senhora vai voltar ao programa de amanhã, porque esse tema, como eu disse no início, ele é muito especial e, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza
que alguém está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo agora, entendeu? Que viveu já a experiência, hoje está sentindo hoje na pele, na carne, a dor da falta de um perdão, seja de você para alguém ou de alguém para você. Eu vou dar 2 dicas. Primeiro, não espere o tempo passar. Muito Tempo não cura nenhuma mágoa. Verdade. Tempo não cura. Outra dica, não espere a pessoa reconhecer. Faça você o que o outro não é capaz de fazer. Porque perdão ele tem a ver com maturidade. E aí eu preciso entender que enquanto cristã eu tinha amadurecido em Deus. E meu pai não, certo? Então, por se tratar de uma pessoa que muitas vezes não aplicou princípios cristãos na vida dele, nem nos seus filhos, eu preciso compreender as suas limitações. E ele não vai deixar nunca de estar nesse lugar de pai, certo? Então, eu precisei ir até ele como filha que sou e precisei entender que mesmo ele tendo feito aquilo, ele fez porque ele também era limitado na sua criação. Uma outra dica que eu posso dizer é não tente justificar nada e nem queira mais entender nada. Se o próprio Deus não esclareceu para você a utilidade de tudo isso, não tente fazer com que o outro também esclareça, porque não se trata de entendimento, se trata de libertação, se trata de não ter mais que ressentir a dor. Isso é tão real e tão verdadeiro que o segundo benefício que eu quero trazer é acerca do que a ciência fala, que o benefício desse perdão é utilizado no nosso corpo. Olhe bem, de acordo com cardiologistas, quem não libera perdão tem hormônios de estresse que fazem mal ao coração, atrapalhando a sua vida, inclusive o seu sono, aumentando a tensão muscular, a pressão arterial, a frequência cardíaca e até a glicemia. É como diz o ditado, né? É uma raiva que mata aos poucos, não é? Então, enquanto nós não abrimos mão dessa emoção negativa, liberamos muito cortisol, muita adrenalina para o nosso corpo e danificamos a nossa saúde. Então, olha que a ciência fala sobre isso. Fala que esse processo de ressentir, esse acúmulo, né, de uma emoção negativa, ruim, destrutiva, cada vez que você libera isso, você está liberando neurotransmissores totalmente tóxicos para o seu corpo. E o oposto também é verdade. Quem libera perdão tem leveza, é mais relaxado, dorme melhor, tem maior sensação de controle emocional, além de aumentar as substâncias do seu corpo, como oxitina, hormônio do relaxamento, melhora a sua imunidade, aumenta a liberação de serotonina, dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pelo humor. Pensa aí a dimensão disso que eu estou trazendo para você hoje. É muito grande. Então, você entende que uma pessoa ressentida, magoada, uma pessoa que enraiza no seu coração coisas ruins, é uma pessoa que vai ter problemas de humor. É uma pessoa que vai ter dores no seu corpo, dores na sua alma que vão se enraizar para os aspectos do seu corpo. Repare que se você estiver sentindo raiva de alguém, seu coração não fica mais acelerado, você não fica mais vermelho na hora que você sente uma raiva, não é assim? É desse jeito. Não é? Você não fica ali querendo, vamos brincar aqui, matar a pessoa, se tivesse a oportunidade naquela hora. Do que adianta? Eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes, pastor, na clínica, assim, que você pode estar no sinal de trânsito e ele pode estar parado. E aí vem um cara atrás de você, num carro, dirigindo um veículo, e ele buzina. E você tem 2 reações. A primeira é raiva e ter as expressões ali de briga de trânsito, não é? Ou você simplesmente se colocar no lugar do outro e dizer, ele pode estar apressado. Então, mesmo que o sinal esteja fechado, assim que abrir, eu vou sair da frente dele. Eu não sei, eu não posso julgar o outro. Eu não sei se ele ali está socorrendo uma pessoa, se ele teve um dia mau, se está com problema, mas a gente deveria praticar muito isso. Então, que Deus possa abençoar você neste dia, que você possa entender esses 2 benefícios para a sua mente e para o seu corpo. Isso é científico, isso é produtivo e com certeza, se você entendeu isso, você não vai mais esperar. Você vai, assim que acabar esse programa,
Eu profetizo em nome de Jesus. Você vai pegar o seu telefone, você vai ligar para aquela pessoa, você não vai mais querer entender nada, nem se justificar. Mas você vai dizer assim, eu liguei para você porque Deus falou comigo hoje. E Ele disse que eu preciso te pedir perdão. E também preciso dizer para você que você está perdoado em nome de Jesus. Nem eu lhe devo mais nada, nem você me deve mais nada. Vá em paz. Isso só vai acontecer porque a ousadia de Deus vai vir sobre você através aí dessa ministração da palavra. E você vai receber uma libertação e uma cura, não só emocional, mas também física. Olha, querido, que tema especial, que programa especial. Eu estou aqui regozijando e agradecido a Deus, irmã Anne, por esse tema. Eu encontrei uma frase aqui muito especial que diz: perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. É, desse jeito. Não é? É você que merece, é você que precisa. A gente, por natureza, desde lá do Jardim do Éden, que o homem ele tem essa tendência de transferir responsabilidade. Né? Desde o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, ele tem essa tendência de transferir. E às vezes você está sofrendo e se partir dos seus lábios o perdão, como foi o testemunho aqui da irmã Anne, e você é quem vai ser o mais beneficiado. Então perdoe não porque alguém mereça, mas é porque você merece. Você merece ter paz, descansar, e você já recebeu, não é? Se você já viveu a experiência do novo nascimento através de confessar a Jesus como Salvador, você sabe o que isso significa. Nós sabemos o que isso significa porque nós não merecíamos, não tínhamos nem condição de alcançar este perdão, e fomos alcançados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Nós vamos orar por você, pedindo a bênção de Deus, para que Deus lhe dê força, lhe dê coragem, tá certo? E que você receba hoje essa palavra na sua alma, no seu coração, que você seja tratado hoje. E quem sabe, como foi dito aqui pela nossa irmã psicóloga, você vai tomar uma iniciativa, vai ligar para alguém, e hoje você vai dormir descansado, tá bom? Aleluia. E amanhã nós vamos voltar a esse tema mais uma vez, tá? Quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, temos falado e pregado a Tua palavra, Senhor. Esta palavra poderosa que pode transformar caos, Senhor. Estabelecer o cosmo, o equilíbrio. Trazer, Senhor, paz ao coração. Trouxemos, Senhor, exemplos bíblicos de cura através do perdão. E eu oro pelo nosso querido irmão e amigo telespectador, que agora precisa também, Senhor, que Tu esteja tratando cada um, e que esta noite seja uma noite libertadora. No nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, querido, fique com Deus, tenha uma noite de bênção, tenha uma noite de paz, descanse no Senhor, saiba que Deus é aquele que nos dá força, que restaura as nossas forças físicas e também espirituais, a fim de que possamos colocar em prática a sua palavra. Perdão precisa de uma decisão, e a decisão é sua. Tome essa decisão esta noite e receba a paz de Deus no seu coração. Amanhã estaremos voltando. A paz do Senhor.